Em Gênesis, capítulo 11, versículo 26, até o capítulo 12, versículo 3, vai dizer assim: Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Harã. Olha, esse nome Tera em algumas traduções tem um acento no A e alguns pronunciam Terá, mas tanto faz aqui, Tera ou Terá, tá certo? Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor chamava-se Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã e ali ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Queridos, Abraão, ele habitava na cidade de Ur dos Caldeus, como nós acabamos de ver aí. Seu pai se chamava Tera, ou Terá. Em Gênesis 11, 27, diz que Tera teve 3 filhos, né? Abrão, Naor e Harã. Sarai, esposa de Abraão, também era filha de Tera e irmã de Abraão por parte de pai somente. Você vai ver essa confirmação em Gênesis 20, versículo 12. O nome de Abraão antes era Abrão. Aí Deus mudou para o nome de Abraão. Abrão antes significava pai elevado, pai ilustre. Mas Abraão, quando Deus muda para Abraão, já tem um outro significado, que é pai de uma multidão, pai de muitos. Abraão era da descendência de Sem, filho de Noé. Então ele era um semita. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Abraão vem da descendência de Sem, um dos filhos de Noé. E sabemos também que Abraão teve 8 filhos, não foi somente Isaac, porque o Isaac é o filho da promessa, onde Deus derramou as suas bênçãos ali em todo o povo que iria descender de Isaac. Mas Abraão teve 8 filhos, né? Ele teve o primeiro com Agar, Ismael, com Agar, sua serva egípcia. Está lá em Gênesis 16, versículo 1 ao 4. Teve também o segundo filho, que foi o filho da promessa, Isaac, com Sara, sua esposa. Está lá em Gênesis 15, versículo 4 ao 5. E teve mais 6 filhos com Quetura. Depois que Sara morreu, ele teve uma outra mulher, e com essa outra esposa ele teve 6 filhos. Com Quetura, você vai ver isso aí em Gênesis 25, do versículo 1 ao 6, certo? Diz alguns estudiosos da Bíblia, alguns dizem que Abraão era um homem idólatra, porém outros vão negar isso e dizer que não. Então não há nenhuma afirmativa, né, na palavra de Deus que diga que Abraão tenha sido idólatra ou não. O certo é que o pai de Abraão era idólatra, Tera, né? Nós vamos confirmar isso aí em Josué 24, versículo 1 e 2, quando diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, e os seus juízes e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e Naor e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Olha só o que ele diz aqui: que antigamente vossos pais,
Tera, ou Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do rio Eufrates e serviram a outros deuses. Essa é a informação que nós temos aqui. Que Tera, pai de Abraão e de Naor, ele servia a outros deuses, era um idólatra, né? Inclusive lá no versículo 14 ainda de Josué 24, vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais da além do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então aqui a gente tem a certeza de que Tera, o pai de Abraão, era idólatra. Mas não quer dizer que Abraão era. Nem sempre o filho puxa a linhagem do pai. Alguns defendem também que Abraão era idólatra porque Ur dos Caldeus é uma cidade que realmente era idólatra, adorava outros deuses, cultuava outros deuses, deuses pagãos. Mas nem por isso podemos também afirmar que Abraão era. Eu particularmente creio que Abraão não era idólatra. Ele não servia a outros deuses, né? Não creio nisso. Não creio que Deus chamaria um idólatra para dele ser gerado um novo povo, um povo santo. Não creio nessa hipótese de Deus chamar um idólatra para desse idólatra então agora descender um povo exclusivo, ser um povo santo. Até porque Deus, quando faz o chamado para Abraão, queridos, ele manda Abraão deixar para trás 3 coisas logo de cara. O que é que ele fala lá em Gênesis 12, versículo 1, quando ele chama, né? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Se Abraão realmente adorasse outros deuses, você não acha que Deus também faria essa outra exigência a Abraão? Que deixasse para trás essa adoração a outros deuses, a deuses pagãos, né? Deus fez 3 exigências aí para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Com certeza ele não ia ocultar aqui nas escrituras essa questão de Abraão estar adorando outros deuses. Ele ia dizer também: deixa para trás os deuses que adoraste, que não são deuses, né? São deuses pagãos. Deus iria também dar essa ordem, mas você não vê Deus citando nada com respeito a isso. Eu acredito que Abraão era fiel a Deus, ainda que seu pai fosse um idólatra. E até porque Deus geralmente ele escolhe vasos de honra para fazer a sua obra. Deus sempre escolhe vasos de honra para fazer a sua obra. Deus pode usar vasos de desonra para abençoar outras vidas? Pode. Deus é soberano, ele usa qualquer um para abençoar você que serve a ele. Ele usa o ímpio para te abençoar. Ele usa os vasos de desonra para te abençoar. Mas na hora de fazer a obra dele, por via de regra, ele vai escolher vasos de honra para fazer o ministério, o propósito, a obra a qual ele tem chamado. Inclusive lá em 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21 diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha só, queridos, o que diz aqui no versículo 21, 2 Timóteo 2, 21. Assim, pois, se alguém mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. É como eu disse. Então Deus pode usar vasos de desonra para abençoar sua vida? Pode. Ele pode usar uma situação, usar qualquer coisa, usar um ímpio para te abençoar. Mas para fazer a sua obra, geralmente ele escolhe vasos de honra. Então seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. As bênçãos de Deus estarão sobre aqueles que se constituem vasos de honra. O vaso de desonra, que é aquele que vive no pecado, as bênçãos de Deus não estão sobre a vida destes.
mas pode usar estes para abençoar aqueles que são vasos de honra diante do Senhor. Quem são os vasos de honra? É aqueles que procuram estar na presença de Deus, fazendo a sua vontade com todos os defeitos, com todos os erros, né? Vai errar, mas vai estar se reconciliando com Deus, confessando seu pecado e se arrependendo e não cometendo-os mais, né? Esses são os vasos de honra que procuram ter uma vida de santidade diante do Senhor. Talvez você vai ter dificuldade em encontrar aí no seu pensamento agora vasos de honra, mas são estes que Deus procura, verdadeiros adoradores, como está lá em João 4, do capítulo, versículo 20 ao 24. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que se constituem verdadeiramente vasos de honra. E é esses que Deus usa para poder fazer a sua obra, tá certo? Então nós vamos já tirar aqui algumas lições da passagem que nós lemos na vida de Abraão. E vemos ali, queridos, que o chamado de Deus na vida de Abraão tinha um propósito. Não foi sem propósito. Deus fez um chamado e Deus tinha um propósito. Propósito de gerar ali a partir de Abraão um novo povo. Um povo santo, um povo comprometido com o Senhor. Um povo que iria glorificar o nome de Deus em toda a terra. Havia um propósito. Então Deus, quando nos chama, Deus tem um propósito. Quando você sente aquele desejo ardente de ir à casa de Deus, ir à igreja, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, Deus está te chamando. Alguns prosseguem nesse caminho, outros abandonam. Infelizmente, outros abandonam. Mas Deus sempre nos chama com um propósito. E o interessante é que Abraão não hesitou, Abraão aceitou o propósito de Deus em sua vida. Ele não falou: Senhor, eu vou pensar, Senhor, só mais um tempo, eu vou ver, né? Às vezes as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que estão na igreja, são convocadas para estar ali ajudando na obra, e muitos dizem não. Irmão, se você tem o Espírito de Deus, entregou sua vida para Jesus, não seja um crente, um cristão inútil, porque Deus não vai estar se agradando da sua vida. Se você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida e de toda a sua família, você precisa estar agradando a Deus, você precisa estar envolvido na obra de Deus, você precisa estar tendo comunhão com o Senhor através da sua obra, através da sua palavra. Então não seja um cristão inútil, um cristão sem serventia nenhuma, porque Deus nos tem chamado com um propósito. Deus nos tem chamado com um propósito. E Abraão aceitou de primeira, nem questionou. E é assim que nós devemos ser também, aceitarmos os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para a sua vida? Primeiramente, o propósito é que nós ganhemos almas para o seu reino. Esse é o propósito que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Esse é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Aqueles que servem a Deus têm que ter isso como propósito: ganhar almas para o reino de Deus. É só falando, pregando que ganhamos almas para o reino de Deus? Não. Você pode até nem estar falando, mas a sua vida vai ser referência para muitos. Você, como serva de Deus, como servo de Deus, as pessoas vão olhar para você e vão desejar servir ao mesmo Deus que você serve, porque elas veem em você um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. E assim você vai estar ganhando almas para o reino de Deus. O seu testemunho como cristão fala muito mais do que muitas palavras às vezes. Então, o primeiro propósito que Deus quer em nós é que ganhemos almas, e depois que vivamos para a sua glória. Tudo que você faz é para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Tudo que você faz tem honrado o nome de Deus ou tem desonrado o nome de Deus na sua vida? O que você tem feito, Deus tem sido glorificado, meu irmão? Infelizmente, muitos têm feito muitas coisas que têm desonrado o nome de Deus, têm tirado a glória de Deus, porque vivem um cristianismo em benefício próprio e não em benefício ao
reino do Senhor. Em 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não é para a sua glória, tem que ser para a glória de Deus. A maneira como você tem vivido tem sido para a glória de Deus? Ou você tem trazido glória para você mesmo? Então, com qual propósito nós temos servido a Deus? Infelizmente, tem muitos cristãos vivendo propósitos de vida totalmente errados, que não agradam a Deus, que não glorificam o nome de Deus, que não ganham almas para o reino de Deus. Pelo contrário, às vezes até tiram almas que estavam servindo, porque se escandalizam tanto com a vida daquela pessoa, que sai do corpo de Cristo para ir para o mundão. Então, com qual propósito você tem se aproximado de Deus? Você tem se aproximado de Deus para servi-lo ou para ser servido por Ele? Porque essa é outra questão. Jesus vai dizer que Ele esteve aqui não para ser servido, mas para servir. Em Marcos 10, 44 e 45 diz assim: e quem quiser ser o primeiro dentre vós, será servo de todos. Jesus deu essa palavra para os seus discípulos. Por quê? Porque Tiago e João tinham pedido para que na glória de Jesus os colocasse um à sua direita e outro à sua esquerda. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Aí os outros discípulos se revoltaram com aquilo, né? Como é que eles fazem um pedido desse ao mestre? E nós? Nós somos desmerecedores? Só eles? E aí criou-se aquela confusão. E resumindo a história, Jesus vai dizer no versículo 44, Marcos 10, 44, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Quem quiser ser o primeiro será aquele que vos sirva. E aí ele diz no 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Filho de Deus, ele disse, o próprio Filho do Homem, o próprio Filho de Deus, que sou eu. Eu estou aqui para servir e não para ser servido. E vocês querem um evangelho para serem servidos? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Como é que eu vim para servir e vocês não querem viver para servir a Deus? Querem ser servidos. Infelizmente tem muitos cristãos assim, queridos, que vivem mais para ser servidos por Deus do que para servir a Deus. Querem as bênçãos, mas não querem ser bênçãos nas mãos de Deus. E aí você vê pessoas, às vezes, saindo de igreja a igreja, indo de igreja para igreja, atrás de campanhas e mais campanhas, só para receber bênçãos, só para ser servido. Mas você não vê nenhum deles, às vezes, se envolvendo na obra de Deus. E aí distorce totalmente a proposta do Evangelho. Nós devemos nos aproximarmos de Deus para servi-lo, para estar servindo, para estar fazendo a obra dele. Mas, infelizmente, muitos se aproximam de Deus para serem servidos e não movem um dedo para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Se vê alguém passando necessidade, nem se importa. O que importa é que Deus atenda às suas necessidades e os seus, e dos seus, da sua família. Cada um que corra atrás do seu. Essa não é a proposta do Evangelho. Não é com esse propósito que Deus quer que nós vivamos. Se você está vivendo nesse propósito, mude. Se você quer ter, inclusive, a sua vida mais abençoada, mude. Mude a sua maneira de ver. Mude a sua maneira de vivenciar o cristianismo, o Evangelho. Nós somos chamados para servir, não para ser apenas servidos. À medida que você serve, você vai ser servido. Deus vai abençoar a sua vida. Mas o propósito é servir. Servir ao reino, servir à palavra, servir
àqueles que estão precisando de você. Ou a proposta do Evangelho é servir e não de ser servido. Automaticamente você vai ser servido por Deus, porque Deus vai abençoar tremendamente a sua vida. Outra lição que nós tiramos aqui na vida do patriarca Abraão é que Abraão, para cumprir ali o chamado que Deus havia feito na vida dele, ele teve que fazer renúncias. Abraão teve que fazer renúncias. E olha que ele nem hesitou, nem pensou. 2 vezes ele já foi dizendo: sim, Senhor. Em momento algum você vê dizendo que Abraão, ele ia pensar, ia decidir. Não. Ele aceitou e já foi fazendo renúncias. Aquilo que Deus exigiu, ele estava pronto para atender. Abraão teve que fazer renúncia da sua terra. Abraão teve que fazer renúncia da sua parentela, de todos os seus parentes. Ele teve que se afastar e ir para um lugar longe, distante. E ele teve que fazer renúncia da casa de seu pai. Sair do meio ali da sua família, da casa de seu pai. Teve que fazer renúncias. Será que temos feito renúncias em prol do reino de Deus? Em prol do chamado de Deus? Em prol do Evangelho? Será que temos feito renúncias, queridos? Como é difícil fazer renúncia, né? Mas Jesus diz lá em Lucas 14:33, ele diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus é direto, Jesus não faz meio termos, né? Meias palavras. Aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, esse não pode ser meu discípulo. E só vai para o céu quem é discípulo. Não adianta você ser membro de igreja, não. Você vai ficar aqui. Só vai para o céu aquele que se torna discípulo. E para se tornar discípulo, Jesus diz que tem que fazer renúncias. Aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Esse tudo é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que não tem aprovação do Senhor. Tudo aquilo que você está fazendo que Deus abomina. Se você não fizer renúncia, aí você não vai ser discípulo de Jesus. E nós sabemos que na vida nós temos que fazer sempre renúncias. Iremos sempre fazer renúncias de alguma coisa em prol de outra. Na nossa vida nós sempre iremos fazer escolhas. Quando você escolhe algo, você renuncia a outro. A questão é: o que é que tem sido prioridade na sua vida, que você tem feito renúncia de outras coisas para priorizar aquilo? Para muitos, prioridade tem sido o prazer, o lazer, dinheiro, as riquezas. E aí renuncia uma vida de comunhão com Deus, né? Em prol de prazeres, em prol de dinheiro, em prol do que esse mundo tem para oferecer. No caso do jovem rico, né? Quando Jesus apertou ele ali, ele querendo, né? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem, segue-me, terás um tesouro lá no céu. Jesus foi no ponto crucial ali. Mas a prioridade dele não era o reino de Deus. A prioridade dele eram os bens que ele possuía, a sua riqueza. E tem muitos vivendo assim, tendo como prioridade dinheiro, prioridade prazer. E aí faz renúncia de quê? Do verdadeiro Evangelho. Está ali no meio, está ali na igreja, mas renunciando a tudo aquilo para vivenciar o que está lá fora. Mas a proposta de Deus é que nós renunciemos o que está lá fora, renunciemos o mundo, as coisas do mundo, para vivenciarmos o verdadeiro Evangelho. Mateus 6,33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e também a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A questão em jogo ali era a questão da alimentação, da água, né, do que beber e do que se vestir. E ele está dizendo: não andeis ansiosos por estas coisas, pelo que comer, beber ou se vestir, não andem ansiosos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Temos que fazer renúncias, querido. Prioridade, reino de Deus. As outras coisas são secundárias.
As outras coisas Deus nos dará em conformidade à nossa necessidade. Até Jesus teve que fazer renúncias. Jesus renunciou à sua glória para se tornar como um de nós, para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos por Ele. Jesus não fez isso para ser abençoado, né? Renunciou à glória dele, veio para o meio de nós em forma humana para ser abençoado, para ganhar alguma recompensa. Não, Jesus não fez por isso. Ele simplesmente renunciou à sua glória para sofrer por nós e para nos salvar. Por amor a nós, foi que ele deixou o seu trono lá no céu, se tornou como um de nós, carne e osso, para sentir dores, para ser humilhado, para ser cuspido, esbofeteado, espancado. Ele sentiu as dores que você sente. Se alguém lhe der um beliscão aí agora, você não vai sentir dor? Se alguém pegar uma ponta de um ferro, uma faca, ou enfiar aí no seu braço, em algum lugar, você não vai sentir dor? Jesus sentiu a mesma dor. Ele se tornou um de nós para sentir a mesma dor que nós sentimos, mas tendo que suportar tudo aquilo para que nós fôssemos salvos por Ele. Em João 6,38, Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele renuncia qualquer vontade dele, tanto que ele vai dizer lá no jardim de Getsêmani: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim todo este sofrimento que eu não estou aguentando mais. Ao mesmo tempo ele diz: não, que faça-se a tua vontade, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele renunciou totalmente à vontade dele. Ele estava ali para cumprir um desígnio que o Pai tinha colocado na vida dele. Então o verdadeiro evangelho, meu irmão, é um evangelho de renúncias. Não pense que você vai viver um evangelho só para ser beneficiado e ser aceito por Deus. Não. Você tem que vivenciar um evangelho de renúncias. Muitos querem viver um evangelho sem renúncias. Vem para Cristo, mas não renuncia a nada do que vivia antes lá. E às vezes muda até a nomenclatura, né? Aí começa a colocar nomes gospel naquilo que o mundo faz, vamos fazer também, né? Forró gospel, São João gospel, Carnaval gospel e tudo gospel. Daqui a pouco até as drogas estão levando o nome gospel, mas tem que fazer tudo lá e trazer para cá, porque renúncia, nada. Eu não quero renunciar a nada, eu quero é só venha a mim. Você vai desfrutar de tudo aqui nessa terra, você só não vai para o céu. Evangelho sem renúncias não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Para finalizar aqui no versículo 3, Gênesis 12, Deus diz assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus aqui já fez uma referência a Jesus. Da descendência de Abraão viria um que iria abençoar todas as famílias da terra. Mas Deus disse para Abraão: olha, abençoarei aqueles que te abençoarem, mas irei amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. O que é que nós aprendemos aqui? Quando abençoamos alguém que é de Deus, que está fazendo a obra, nós oramos por ele. Não é abençoar que eu estou dizendo chegar lá e dar dinheiro, não. É orando pela vida daquela pessoa, tratando aquela pessoa bem. Você tem cuidado com aquela pessoa, a gente está sempre colocando sua oração. Quando nós abençoamos aquela pessoa que é de Deus, que está ali fazendo a obra de Deus, procurando viver na comunhão com o Senhor, automaticamente nós somos abençoados por Deus. A nossa vida é abençoada. Porque olha o que Deus disse aí para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, se você está abençoando a vida de alguém, orando pela vida dela, Deus também está abençoando a sua vida. Agora, se você estiver falando mal da palavra, falando mal daqueles que fazem a obra de Deus, desfazendo, aí Deus também diz: e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, se você está amaldiçoando, falando mal daquele que está lá,
com toda a dificuldade, com todos os tropeços, tentando lá fazer a obra de Deus, buscando a presença do Senhor, renunciando o mundo, renunciando as coisas que há no mundo, e você está falando mal e amaldiçoando aquela pessoa, infelizmente, você não vai ter as bênçãos de Deus. Você vai ter uma vida amaldiçoada pela ausência das bênçãos de Deus. Se você quer vida abençoada, abençoe aqueles que estão engajados fazendo a obra do Senhor. Ore por eles. Então, queridos, que você tenha propósito na sua vida de servir a Deus, com prioridade, como fez Abraão. Que você possa também ter, além de propósito de servir a Deus, que você possa fazer renúncias de tudo aquilo que não agrada a Deus. E que você possa ser uma bênção na vida daqueles que fazem a obra de Deus, ao invés de ficar falando mal, maldizendo estas pessoas, para que Deus possa te abençoar também, abençoar você e abençoar a toda a sua família. Amém? Que Deus assim te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família.